Olá a todos, hoje é dia 28 de outubro de 2022 e o tema do vídeo é ilusão e realidade, ou matéria e espírito. Esse vídeo tem como objetivo compreender de uma maneira simples essas duas questões, material e espiritual, e como podemos viver plenamente as duas coisas de uma maneira harmoniosa. E explicar a forma que eu acho mais saudável de se conciliar as duas coisas, que será bom para a evolução do ser. Ser mais acelerada. Então esse vídeo será com esse fim, simples, prático e preciso, sem fazer ele perder o seu tempo, nem o meu tempo. De uma maneira eficiente será passada. Antes, gostaria de passar uma mensagem sobre paciência. Todo ser precisa entender que, para nós aqui, por exemplo, humanos na Terra, é preciso entender e aceitar que, para algumas pessoas, o espírito precisa estar mais só. Outras pessoas, o espírito precisa ter contato com mais gente. Para alguns espíritos, é preciso, e melhor, que tenha um parceiro de relacionamento. Para outros espíritos, às vezes, não é bom isto. Para uns espíritos, o interesse é no próprio sexo. Para outros, no sexo oposto. Para outros, em ambos. Para uns espíritos, é preciso e mais saudável que trabalhem com o corpo, trabalho braçal. Para outros espíritos, é melhor que trabalhem com o intelecto, com a mente. Para uns espíritos, é melhor ser mais caseiro e ficar em casa. Para outros, é melhor ter mais contato com a rua, com o mundo lá fora. Para uns espíritos, gostam mais do prato X, outros o prato Y. Uns espíritos precisam, muitas vezes, passar e sofrer determinadas circunstâncias na vida. Outros, muitas vezes, não precisam passar por nada disso. Uns precisam aprender com a dor, outros aprendem com o amor. Uns aprendem rápido, outros nem tanto, e outros demoram muito a se aprender. Uns andam numa velocidade, outros andam em outra velocidade. Uns evoluem por um método, outros evoluem por outro método. Uns têm o contato e sentem Deus de uma determinada forma, outros de outra determinada forma. Uns oram de um jeito, outros oram de outro jeito. Essa lista pode se estender praticamente infinitamente. O que é preciso que fique bem claro, que independente se o espírito é X ou Y, não julgar. Não julgar. Não julgar o espírito.
Ou seja, não julgar a pessoa, independente de que caminho esteja. Não julgar. Não podemos julgar. Cada espírito precisa passar por determinadas coisas, fazer determinadas coisas. E isso não cabe a nós dizer o que é o certo ou não. O que é o certo ou não, cada espírito, olhando para dentro de si, saberá aquilo que é melhor ou não. Não cabe a nós julgar isto. Cada espírito pode, pelo seu livre-arbítrio, escolher. E se olhar para dentro de si, sentir, perceber as coisas na qual deve fazer, a forma na qual deve viver. E está em aberto, devido ao seu livre-arbítrio, N coisas e variáveis e complexidade de situações que o espírito pode viver. Está em aberto. Como eu já citei em outro vídeo, cada espírito pode fazer praticamente qualquer coisa. Com o seu livre-arbítrio pode-se fazer praticamente qualquer coisa. E caso não queira adquirir karmas negativos, problemas, e ter problemas na vida, obviamente, basta você seguir uma regrinha muito simples, que você pode fazer qualquer coisa, desde que não afete o livre-arbítrio de outro ser, e não prejudique de nenhuma forma o livre-arbítrio de outro ser. E quando eu digo outro ser, é qualquer ser, não é só um ser humano, qualquer espécie de ser, qualquer, aqui do outro lado, tanto faz. Desde que suas escolhas não afetem negativamente nenhum ser, pode ser feita praticamente qualquer coisa. Portanto, a mensagem inicial é essa: não julgar. Não julgar. Por quê? Porque cada ser é único. Deus só cria seres originais. Segundo, cada ser precisa passar por experiências, muitas vezes, de certas coisas que não cabe a nós. Nem temos todas essas informações para julgar se é certo ou não o caminho que está seguindo. Terceiro, existe toda uma hierarquia de seres. E às vezes, e também o próprio ser, muitas vezes, já determinou certas circunstâncias, certas coisas na qual deve se vivenciar, que é o melhor para si, o melhor para a sua evolução. E que se ele não executar certas coisas, aquilo ali pode ser ruim para a sua evolução. Portanto, não cabe a nós julgar. Se for para julgar, julgue a si mesmo. Julgue a você, olhe para dentro. Se for para se compreender, ter o autoconhecimento já levará muito tempo, trabalho de vidas, muito tempo, só para se conhecer. Como pode achar que pode se conhecer cada criatura, sendo cada criatura única, além de achar que pode conhecer, achar que pode julgar? Não podemos. Talvez seres de hierarquias muito elevadas, com muita luz, talvez este tenha, como posso dizer, maior pode-se dizer poder, de compreender mais abstratamente as coisas e, quem sabe, saber o melhor caminho para alguns seres. Mas ainda assim, deve-se respeitar o livre-arbítrio. Sempre é respeitado, sempre. Portanto, não julgar. E paciência. Paciência com todos os seres. Paciência. Paciência, pois, se o seu irmão ao lado quiser e for preciso que ele evolua da maneira mais lenta e você está numa velocidade mais rápida de evolução, ainda assim você deve respeitar a velocidade mais lenta do outro. Pois não cabe a você decidir qual é a velocidade que o outro deve evoluir. Não cabe a você decidir o que o outro deve fazer. Deve-se respeitar. Respeitar, paciência, não julgamento. Isso deve ser visto, analisado, todo santo dia na sua vida.
em todas as circunstâncias da sua vida. Lembrar-se disso, de não julgar o ser, de respeitar a paciência. Aqui na Terra é o lugar ideal para se desenvolver a paciência e não o julgamento. Não faltará motivos para você querer julgar, motivos para não ter paciência. Portanto, é um trabalho diário, muitas vezes até, posso dizer, minuto a minuto. Haverá circunstâncias em que muitas vezes você irá querer julgar, irá faltar paciência, na qual deve ser trabalhado, tudo isso, não julgar e ter paciência. Essa é a mensagem inicial do vídeo. Mas, voltando ao tema principal, realidade, aliás, ilusão e realidade, ou matéria e espírito. Muitos seres religiosos muitas vezes cometem o erro de desprezar a matéria e viverem totalmente para o espírito. E fazendo isso, criam pobreza, criam miséria e, obviamente, criam sofrimento. Existem N doutrinas religiosas, jainismo, budismo, cristianismo, evangelismo, entre tantas outras. Ao jainismo, se você estudar um pouco sobre, pode-se resumir que é uma fuga da realidade do mundo. É viver totalmente, é negar totalmente a vida na matéria. E quando se faz isso, obviamente, criará sofrimento. As outras doutrinas também, de certa forma, negam a vida na Terra, mas de uma maneira mais serena, mais suave, com um certo equilíbrio. O budismo, por exemplo, que mostra como o caminho do meio, o melhor a se seguir. O cristianismo tem muito a relação do jainismo, porém, de uma maneira mais branda. Mas tem muito também da negação da vida, da negação do sexo, da sua sexualidade, né? Entre N coisas aí. O evangelismo também tem muito disso. Onde eu quero chegar é que a maioria das doutrinas acabam que desprezando a matéria e vivendo 100% só para o espírito, negando a matéria. Mas não podemos negar a matéria se estamos na matéria. Se fizermos isso, sofreremos, pois criaremos pobreza, miséria. E isso não irá ajudar de forma nenhuma a nossa evolução. Pelo contrário, poderá até mesmo atrapalhar. Por quê? Todo ser, obviamente, para se desenvolver da melhor forma, precisa ter as condições básicas de vida, ou seja, um lar agradável, protegido, confortável para se viver, comida boa, saudável, limpa para se alimentar, boas roupas para se vestir. Dinheiro para poder suprir suas necessidades, ou seja, dinheiro para poder suprir suas necessidades básicas e viver de uma forma confortável. Quando se há dinheiro para esses fins, pode-se ter mais tempo, por exemplo, para pensar, refletir, meditar, estudar, ajudar o outro. Pode-se ter tempo para essas práticas que são essenciais para a evolução do ser. Como se vai pensar em Deus, por exemplo, e ter tempo para meditar, se está na pobreza e tem que lutar pela sobrevivência? E o corpo estará pedindo conforto, proteção, pedindo alimento. Enquanto não se está a suprir essas coisas, fica difícil de se meditar, orar, pensar em Deus, estudar,
falta energia, o corpo ele estará pedindo. Onde eu quero chegar é que essas práticas de negação do mundo e negação do dinheiro, ou desprezar o dinheiro, acaba aqui sendo péssimo para o desenvolvimento espiritual. Pois se estamos aqui encarnados na Terra, estamos, querendo ou não, gostando ou não, sujeito às coisas daqui, da carne, da Terra. Temos nosso corpo, no qual temos que mantê-lo bem, funcionando bem, que necessita de certas coisas, alimento, oxigênio, água, proteção, carinho, amor. E no qual temos que suprir essas coisas para que ele fique bem e que funcione bem. E é preciso que ele funcione bem, já que estamos aqui, para podermos evoluir espiritualmente até. Pois como vamos meditar, pensar, estudar, se estivermos com o nosso corpo aqui não funcionando bem? E aí que entra a necessidade do dinheiro. Portanto, o desprezar o mundo e o dinheiro, consequentemente, acaba que atrapalhando a evolução do ser. Eu acredito que a maneira mais inteligente de se viver aqui na Terra é haver um equilíbrio. Você participa do jogo do mundo, tem sucesso, ganha dinheiro, conforto, boa comida, boa roupa. Comida saudável, né? Comida saudável é caro também. Às vezes é mais caro. Boas roupas, um bom lugar para se viver. Mas, sem apego a essas coisas. Desapegado. Você tem tudo isso, usufrui de tudo isso, mas sem apego. Você não está preso a essas coisas. Você usa essas coisas. E com um detalhe, usar todo o material e ter conforto, segurança e etc. Mas com foco, objetivo sempre no eterno. Somos seres eternos, então o objetivo deve ser sempre no eterno. Utilizamos todos os recursos aqui disponíveis na matéria, atuais. É claro, isso é a forma mais inteligente de se viver. Utilizar dos recursos que tem disponíveis mais atuais, tecnologias, etc. Conforto. Para que possamos evoluir assim espiritualmente de uma maneira mais acelerada. Usar da matéria para se evoluir para o nosso espírito, que é eterno, de uma maneira mais acelerada. E não desprezar a matéria. E não sofrer, ficar na pobreza, etc. Tudo isso não funciona. É claro que para alguns pode ser que isso funcione, mas para a maioria, não. Pois, para a maioria, se desprezar a matéria, acabará aqui caindo no sofrimento. Então acredito que o caminho mais inteligente e harmonioso é você participa do jogo do mundo, você joga no mundo, né, de uma maneira que tenha êxito, mas sem apego. Ser inteligente, ou seja, qual que é a forma mais inteligente? Você faz as coisas de uma forma, de um jeito em que terá êxito, terá suas necessidades supridas. É claro que sem exageros, né? Não precisa também ser exagero, ter bilhões na conta, para quê? Claro, se conseguir também não tem problema, mas para quê? Se não tiver necessidade, para quê? A coisa mais saudável é ter suas necessidades supridas, ver uma vida confortável, boa, mas ter o máximo de tempo possível para suas práticas e assim evoluindo espiritualmente, evoluindo, pensando no eterno. Você utiliza da matéria e de tudo que tem disponível no momento atual, pensando no eterno para alavancar a sua evolução espiritual, acelerar a sua evolução espiritual. Pois pensa bem, tantos seres antes que todo dia a vida basicamente era uma luta pela sobrevivência, então tinha que caçar, fazer N atividades, gastava toda essa energia, que muitas vezes não sobrava tempo nenhum para poder pensar, refletir, meditar, orar, ficar em silêncio, quieto.
pois todo o tempo muitas vezes era gasto apenas lutando pela sobrevivência. Mas hoje temos toda essa modernidade, todo esse conforto. Temos muito tempo disponível. Se formos inteligentes e soubermos usar a matéria, como eu disse, usar a matéria para a nossa evolução eterna. Então, concluindo, a maneira mais inteligente de se viver é não desprezar o mundo, mas participar do jogo do mundo, sem apego ao mundo, e que isto provoque, obviamente, uma evolução acelerada do espírito. Todas as coisas do mundo aqui são muito boas e belas, podemos sim usufruir, e ainda assim continuar sendo seres espirituais. Desprezar a matéria para muitos não funciona. Pode ser que para alguns seres funcione, como eu disse, né? Cada ser é único. Para alguns pode funcionar, mas provavelmente para a maioria não irá funcionar. Em vez de ajudar na sua evolução, irá causar sofrimento. A conclusão é essa, muito simples. Participar do jogo do mundo, sem apego ao mundo, com tempo disponível para poder fazer suas práticas espirituais e evoluir. Com um detalhe, quando estiver participando do jogo do mundo, do seu trabalho e suas ações para ganhar dinheiro, etc., fazer de uma forma eficiente, com sucesso, fazer o máximo ali. Não é fazer meia boca. Fazer 100% ali no seu trabalho. Assim como estiver também, quando estiver também nas suas práticas espirituais, estar 100% ali e não pensando no trabalho. Quando estiver no trabalho, 100% no trabalho. Quando estiver nas suas práticas espirituais, 100% nas práticas espirituais. É simples assim. Estar presente em cada coisa que estiver fazendo. Não fazendo uma pensando em outra. Como eu já disse no decorrer do vídeo, que existem diversos caminhos para você experienciar Deus. Existe o jainismo, que é uma negação daqui da vida terrena, ou seja, é um caminho mais sofrido, que se nega, o corpo se nega, o sentido se nega, tudo praticamente. O budismo, que é o caminho do meio, tem muito a ver com o jainismo, mas é mais brando, mais suave. O cristianismo também, que está bem parecido com o jainismo. O evangelismo. Todas essas doutrinas todas essas doutrinas religiosas, para cada nível de consciência do ser, pode ser boa uma ou outra. Isso cabe também a cada ser. Ou, como para muitos, nenhuma dessas é boa, e sim o próprio caminho. Eu acredito que todas essas doutrinas geralmente podem ser uma alavanca inicial, mas que depois o ser, por conta própria, deve trilhar o seu caminho sozinho. Sozinho. Totalmente só. O mestre, ele é mestre exatamente por isso. Pois ele trilha sua jornada sozinho. Ele sente a Deus sozinho. Ele é autossuficiente. Mas, talvez para o início, alguns precisam de uma religião. Então siga aquela que condizer melhor com o que acredita. Mas sem apegos também. E para muitos que não precisam disso, o caminho muitas vezes fica até mais fácil, que é você mesmo ter a própria experiência. No final, mesmo se você seguir uma religião, a coisa mais inteligente é que você mesmo tenha a sua própria experiência com Deus. E para isso acontecer, é muito simples. Basta criar um ambiente harmonioso para tal. E como se cria esse ambiente harmonioso? Primeiramente, cuidando do seu corpo, que coloca na boca, por exemplo. Só sendo alimentos saudáveis, em que não haja nenhum tipo de sofrimento envolvido.
O que entra na boca só sendo coisas boas, saudáveis, nutritivas. E o que sai da boca também só ser palavras doces, boas e positivas. O que vê com os olhos só ser coisas boas, positivas. De acordo com as leis do Criador. O que ouve com os ouvidos só ser sons bons e positivos. E harmoniosos com as leis de Deus. O que cheira com as suas narinas só ser odores bons e positivos. As roupas que vestes, roupas boas, limpas. Os locais que convive, locais bons, limpos, em paz, harmoniosos. A forma como age no mundo e o que faz no mundo. Ser coisas boas, positivas, harmoniosas, que contribuam, que sejam benevolentes, que sejam de acordo com as leis do Criador. Tirar tempo para ficar em silêncio e sentir a presença do Criador. Tempo para orar, meditar. Ou seja, tempo para práticas espirituais. Tudo isso é um ambiente no qual você cria com o tempo, passo a passo, cuidando de cada coisa. E assim você cria um ambiente cada vez mais harmonioso com a fonte criadora. Ou seja, você eleva a sua vibração e cada vez mais está em sintonia com o Criador. A evolução espiritual pode-se dizer que, de uma maneira bem simples, é que cada vez mais você vai se integrando com tudo. Ou seja, cada vez mais você sente e percebe tudo. Quando você ainda está muito apegado ainda apenas, por exemplo, ao seu corpo e à matéria, você ainda sente apenas, por exemplo, seu corpo, seus órgãos, etc. Mas, conforme você vai evoluindo logo, você já começa a perceber mais. Começa a perceber a vibração, por exemplo, dos ambientes que convive. Logo, também dos animais, dos insetos. Logo, dos elementais. E cada vez mais você vai se integrando com tudo, até se integrar com todo, por exemplo, o universo, ou todo o cosmos. Ou seja, a evolução pode-se dizer que cada vez mais você vai se integrando com as coisas de Deus. Até que você está totalmente integrado até mesmo com tudo, com o próprio Criador. Então pode-se dizer que você e Deus é um. Essa é a evolução. Nós estamos aqui no corpo e ainda muito preso à matéria, às coisas materiais. Pode-se dizer que nossa percepção ainda é muito pequena. Estamos integrados ainda. Como se estivesse apenas integrado apenas com o nosso corpo e nada mais. E os sentidos que ele pode perceber, os 5 sentidos. Mas conforme se vai evoluindo, as percepções vão aumentando, ampliando. Ou seja, a sua onda energética é como se ficasse mais ampla. Pegando a onda de tudo. Ou seja, cada vez mais expandindo. É isso que se chama expandir a consciência. Cada vez você percebe mais, você consegue ter um pensamento mais abstrato. E isso, sem dúvida nenhuma, aumenta o seu poder sobre tudo na vida. Como isso funciona, por exemplo? É simples. Num negócio, vai se fazer uma negociação, enquanto muitas vezes um vai ver apenas um possível resultado daquela negociação. Com o pensamento abstrato, você pode ver as talvez dezenas, centenas, milhares ou milhões de variáveis daquela simples negociação. E você pode perceber que uma coisa aqui feita
pode gerar centenas ou milhares de resultados prováveis. Com esse pensamento abstrato sobre tudo na vida, obviamente você consegue ter resultados melhores. Pois se você só enxergar um mínimo resultado, não consegue, por exemplo, enxergar nem um palmo acima do nariz, como dizem, as ações também acabam sendo medíocres. Quanto mais abstrato se pensa, mais complexidade que se tem, e mais se pode agir de uma maneira mais ampla, com resultados maiores. Obviamente que todos os seres que ganham mais são os que têm pensamentos mais abstratos, conseguem ver todas as variáveis e executar de acordo com isso, ou seja, o melhor resultado. Então a prática para se estar próximo cada vez mais do Criador e sentir sua presença, e como eu disse, criar um ambiente harmonioso para tal. As práticas simples diárias que podem ser feitas, por exemplo, é todo dia, pela manhã e antes de dormir, ler algumas escrituras sagradas, como por exemplo a Bíblia, ou algum texto que seja edificante para você, os Evangelhos, por exemplo. Meditar sobre isso. Fazer orações, como por exemplo o Pai Nosso, que é uma oração extremamente poderosa. Tirar momentos de silêncio, alguns minutos, diversas vezes por dia. Tudo isso vai, dia após dia, criando um ambiente cada vez mais harmonioso. Cada vez mais você sente mais a presença do Criador. Cada vez mais você se integra com o Criador. Cada vez mais você expande sua consciência, cada vez mais você evolui. Mas é preciso que seja feito, que seja praticado. Assim como que para você ganhar o seu dinheiro, você tem que, muitas vezes, trabalhar, se preparar para tal e depois executar. Não é diferente no caso de se evoluir espiritualmente. É preciso colocar tempo, energia, esforço nisso, dia após dia. Reservar um momento sagrado para isso. 1 hora por dia que seja. Reserve o horário que puder. Melhor horário de manhã e antes de dormir. E, como eu já disse, que todas as suas ações da vida também serão sempre pensando no eterno. Somos seres eternos. Então procure em cada ação que for fazer na vida pensar nos resultados como não só resultados momentâneos, mas para a eternidade. Se aquilo será bom, não só momentaneamente, mas para a sua eternidade. E com esse critério, todas as suas ações serem analisadas antes de serem executadas com esse critério. Se aquela ação será bom, não só para o momento, mas para toda a eternidade do seu ser. Com esse critério, você verá como tomará ações melhores na vida. Acho que para esse vídeo está bom, é o suficiente. O importante na mensagem desse vídeo é, como eu citei logo no começo, não julgar nenhum ser, respeitar cada ser. Você não sabe o que é melhor para nenhum ser. Você muitas vezes não sabe nem o que é melhor para você. Imagina só saber o que é melhor para outro ser. Segundo ponto, procurar não desprezar a matéria. Mesmo sendo seres espirituais, enquanto estamos aqui na Terra, é inteligente que vivamos plenamente aqui na matéria, mas sempre também tomando atenção, escolhendo as coisas, pensando na nossa evolução eterna, mas sem desprezar aqui a matéria. Viver plenamente na matéria, viver plenamente no espírito, plenamente nas duas coisas, ao mesmo tempo.
Desejo muita paz, muita luz, muito amor para todos. Deus abençoe.